Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Dani Rosolém e hoje eu vou contar pra vocês qual foi o método de redação que eu usei e vou ler a minha redação do Enem 2018 pra vocês. Então fica ligadinho aí que esse vídeo foi muito pedido. Já deixa o seu like antecipado aqui embaixo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês é que esse método de redação, ele não é meu. Eu peguei ele na época que eu tava estudando de um vídeo do canal da Hilary Ferreira. Eu vou deixar o link da descrição aqui embaixo pra vocês verem o vídeo original dela, se vocês quiserem. Mas eu vou falar a forma que eu usei pra fazer o método de redação dela. Ela passa várias dicas legais nesse vídeo, é muito legal mesmo, muito interessante. Eu acabei fazendo 2 modelos pra mim. E levei pro dia do Enem umas 4 opções de modelo no total, que eram os 2 que ela tinha colocado, 2 que eu inventei e o que mais se encaixou foi um dos que eu fiz. Então eu vou mostrar pra vocês hoje a minha redação do Enem 2018. Vou contar pra vocês como funciona esse método de redação. Na verdade, muita gente tem me pedido pra fazer esse vídeo, então eu trouxe ele aqui pra vocês em exclusividade. Muita gente também tem me perguntado se eu usei algum modelo pra fazer redação. E perguntou se funciona usar um modelo pronto e se não fica muito batido e tal. E o que eu mais gosto nesse método de redação é que você cria um modelo pra você. Você vai criar o seu modelo e ele vai se adequar a qualquer tema que você quiser. Então eu vou mostrar pra vocês hoje, a partir da minha redação oficial, qual foi o modelo que eu usei e qual é o esquema de montagem desse modelo de redação. Então, basicamente, ele funciona da seguinte maneira. Você escolhe alguma área de interesse que você gosta. Pode ser absolutamente qualquer área. No vídeo da Hilary, ela fala sobre física, sobre Newton, sobre a terceira lei de Newton. Eu, como sou da área de biológicas, gostei da ideia de usar algo falando sobre evolução. Então, eu fiz um modelo sobre Darwin e outro modelo sobre Lamarck. O modelo que eu usei na minha redação foi o modelo de Lamarck. Então, primeiramente, antes de eu pensar na ideia da redação, quando eu estava estudando, eu criei esse modelo pensando em algo que eu gostasse. Então, o primeiro passo é pensa em algo que você goste, alguma área de conhecimento que você goste. Pode até ser totalmente fora, assim, sobre conhecimentos científicos, por exemplo, quadrinhos, ou algum filme que você goste, alguma frase de algum filósofo, alguma frase de algum livro que você goste. Você pode criar um modelo de redação pensando dessa forma. Como na época eu tava querendo colocar algo do conhecimento de biologia, então eu escolhi Darwin e Lamarck e acabei utilizando de Lamarck. Então, como funciona isso? Você vai começar a sua redação, que eu acho que é a parte mais difícil, com a introdução basicamente pronta, que vai ser o modelo. Você vai começar a sua redação afirmando alguma coisa que seja do seu interesse. No meu caso, como eu falei de Lamarck, eu iniciei a minha redação assim. Vou começar a ler. Algumas ideias evolucionistas de Lamarck, apesar de refutadas na biologia, podem ser observadas em outras áreas do conhecimento. Ele afirmava que o ambiente determina o ser e como serão suas características. Nesse sentido, é possível observar como... Nesse caso, o tema da redação do ano de 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então eu pensei, o modelo de Lamarck, ele afirmava que o ambiente ele vai determinar como o ser é. Não sei se vocês lembram das aulas de biologia da escola, mas que a girafa, conforme ela ia esticando o pescoço para pegar alguma folha na árvore mais alta, o pescoço dela ia esticando e aquela característica passava para os seus descendentes. Na verdade, depois Darwin veio e refutou tudo isso. Então eu usei o exemplo de Lamarck dizendo, apesar das ideias dele terem sido refutadas na biologia, pode ser aplicada a outras áreas do conhecimento. Por exemplo, nesse sentido, é possível observar como a era tecnológica online atual é capaz de moldar as escolhas e comportamentos dos usuários através do controle de dados da internet, tanto vinculado ao entretenimento quanto ao consumo de bens e serviços. Daí o que acontece aqui? A minha introdução foi exatamente essa. Então, o primeiro passo da introdução foi colocar a afirmação sobre Lamarck. Então, eu coloquei que foram refutadas na biologia, mas podem ser aplicadas a outra área de conhecimento. Isso foi uma informação adicional que eu quis colocar. O que ele afirmava? Afirmava que o ambiente determina o ser e como serão suas características. E apliquei isso na realidade do tema da redação, ou seja, a era tecnológica online atual é capaz de moldar
as escolhas e comportamentos dos usuários. Então, a ideia do Lamarck foi aplicada no conceito daquele tema de redação. Depois dessa parte em que eu aplico aquele conceito, aquele conhecimento que eu coloquei na primeira frase, depois que eu aplico aquele conhecimento na realidade do tema da redação, eu coloco 2 motivos ou 2 causas desse problema, dessa questão em que está sendo tratado, porque a gente tem que problematizar no tema da redação. Então eu tenho que colocar 2 conceitos ou 2 problemas ou 2 consequências, você pode escolher, em que esse tema causa. Então na introdução você só vai jogar essas 2 informações. Você vai falar que aquilo está sendo causado, tal como a frase que você iniciou. Se você quiser usar a frase de algum filme, quiser usar a frase de algum livro, quiser usar algum filósofo, você vai aplicar aquele conhecimento daquele filósofo, daquele filme, daquele livro, daquela série que você gosta, daquele autor que você gosta e vai aplicar no tema da redação. Aplicou? Você vai buscar na sua cabeça 2 problemas ou 2 consequências que aquele tema principal traz, porque o Enem ele sempre quer que você problematize em cima da redação, não é simplesmente sair escrevendo. Então eu coloquei tanto vinculado ao entretenimento, eu coloquei 2 fatores, na verdade não foram muitos problemas, coloquei 2 fatores em que o controle de dados pode influenciar, tanto no entretenimento quanto no consumo de bens e serviços, certo? Então a minha introdução tá pronta. Só reforçando 3 fatores que eu tenho que colocar na introdução. O primeiro foi o pensamento, ou o estudo, ou algum conceito de alguém, de alguma outra área do conhecimento. O segundo, vincular com o que está sendo tratado no tema da redação. E o terceiro, colocar 2 fatores ou 2 problemas, 2 consequências em que aquele tema traz para o mundo atual, certo? Acabou a introdução, a minha introdução foi essa. Agora eu vou ler mais rapidamente a parte do desenvolvimento, em que vocês vão ter que argumentar o porquê você acha que esses 2 problemas, ou esses 2 conceitos, essas 2 consequências que você colocou na introdução são um problema. Você vai detalhar elas. Como são 2, cada um vai ser em um parágrafo. Então, a minha redação ela tem um total de 4 parágrafos. Primeiro parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Esses 2 de desenvolvimento são os 2 problemas, 2 conceitos ou 2 consequências que vocês escolheram lá no começo. Então você vai retomar eles e vai deixar a sua redação bem fechadinha. Sempre lembrar de colocar os conectivos. No entanto, portanto, sempre procura uma tabela de conectivos no Google, você vai achar vários, procura não repetir, e quanto mais você aprende antes do dia da redação do Enem procurando na internet, no dia da redação do Enem você vai estar bem munido desses conectivos, e eles são muito importantes, eles contam 200 pontos na nota da redação, então não esquece disso. Então, continuando. Em um mundo conectado como o atual, é difícil encontrar alguém sem acesso à internet. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 85% dos jovens entre 18 e 24 anos têm acesso à rede. Pausa aí. Essa informação, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu não tirei da minha cabeça. Eu peguei dos textos motivadores. Um deles tinha essa informação. Eu não copiei exatamente como estava lá, mas eu peguei essa informação dos textos motivadores para poder acrescentar alguma estatística na minha redação. Então não se preocupe você ter que decorar várias estatísticas e levar no dia da sua redação sobre 1 milhão de temas que você pode pegar sim alguma informação dos textos motivadores, você só não pode copiar exatamente como está escrito lá. Mas um dado ou alguma informação você pode. E não esquece que sempre que você colocar uma sigla, você colocar IBGE, mesmo que seja uma sigla super conhecida, todo mundo sabe, você tem que colocar o que ela significa. Então, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Não esquece de colocar a sigla, mesmo que seja AIDS, você tem que colocar o que significa essa sigla. Então, evita colocar a sigla solta na sua redação, que isso também tira ponto. Tal acesso, muitas vezes, proporciona ao usuário uma falsa sensação de liberdade, a qual se baseia na infinidade de informações que a internet tem. Entretanto, o que o usuário muitas vezes não percebe é a forma manipuladora que a rede pode agir. Plataformas digitais como YouTube e Instagram apresentam sugestões de entretenimento mascarados como assuntos mais relevantes, baseados em pesquisas anteriores do usuário, associadas a opções em que dará mais lucro à própria plataforma. Então, nesse segundo parágrafo, que foi o primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu trouxe o porquê eu acho que o entretenimento sofre esse controle de dados na internet. Eu trouxe algumas redes sociais que são muito usadas, como o Instagram, o YouTube
apresentando essas sugestões dos mais relevantes no momento e tal, como todo mundo já sabe. Então eu tentei argumentar nesse sentido, porque eu acho que no entretenimento existe esse controle de dados nos usuários da internet. O segundo parágrafo, eu vou falar sobre o outro fator, que foi o consumo de bens e serviços. Quando eu pensei nesse segundo parágrafo, ele ficou bem curtinho, isso não é algo muito bom ficar um parágrafo maior, o outro menor, tem que ser um pouco parecido os tamanhos. Mas quando eu pensei nesse segundo parágrafo, eu pensei nas pesquisas que eu fazia de algum produto na internet. Quando eu faço alguma pesquisa, sei lá, tô pesquisando um guarda-roupa na internet. Quando eu pesquiso esse guarda-roupa lá no Google e tal, eu abro alguns sites que tem esse guarda-roupa que eu quero, não compro e saio. Logo em seguida, quando eu entro no Facebook ou quando eu entro em algum outro site, o anúncio que aparece embaixo foi exatamente daquele guarda-roupa que eu pesquisei, em algum site específico. Então ele tem um controle de dados para me sugerir aquilo que ele já sabe que eu tô querendo comprar porque eu pesquisei por aquilo. Então ficou assim o penúltimo parágrafo. Outro sim, sites de pesquisa, através de parcerias com empresas de publicidade, podem salvar uma busca do usuário sobre um determinado produto ou serviço e, em seguida, mostrá-lo como destaque ou promoção em anúncios laterais em outros sites ou plataformas. Essa estratégia busca seduzir o usuário a efetivar a compra, lembrando-o a todo momento a necessidade de consumir o produto, certo? Então eu argumentei, um pouco menos do que o outro parágrafo, mas argumentei o porquê eu acho que no consumo de bens e produtos também existe essa questão de controle de dados. E agora o parágrafo que ficou maior, que foi a conclusão. Na conclusão, tem uma coisa essencial nesse método de redação, que é você retomar aquele argumento que você iniciou lá na introdução. Então, como eu falei de Lamarck na introdução, eu vou retomar aquele pensamento de Lamarck no começo da conclusão para eu poder finalizar ela com chave de ouro. Como é que vai funcionar isso? Portanto, é evidente a necessidade de implantar medidas que tornem o ambiente mais favorável à sociedade. Ou seja, eu vou resolver aquela questão que o Lamarck afirmou que o ambiente faz a sociedade. Se o ambiente for mais favorável, a sociedade vai melhorar. Então eu retomei aquele pensamento lá em cima. Assim, o Ministério da Educação, então, outro conectivo, assim, o Ministério da Educação, eu preciso falar um órgão do governo. E eu sempre gosto de colocar o Ministério da Educação porque eu acho que a educação pode transformar o mundo, então colocar coisas que possam ser aplicadas na educação, nas escolas, isso pode sim fazer uma mudança efetiva. Mas você tem que evitar usar a palavra conscientizar, porque isso é muito abstrato. Você falar a conscientização dos alunos. Como é que você vai mensurar isso, conscientizar os alunos? Então, procure evitar usar essa palavra, mas sempre utilize a educação como uma ferramenta para você transformar aquele problema que você está tratando na sua redação. Assim, o Ministério da Educação deve iniciar um projeto de formação do consumidor tecnológico consciente nas escolas brasileiras, haja vista que a educação é a forma mais eficaz de formar um cidadão mais crítico e autônomo. Para isso, agora vamos lá. O seu projeto de intervenção, ele tem que ser completo. Ele tem que falar quem vai fazer isso, como isso vai ser feito, com quem, ele tem que estar totalmente completo, entendeu? Então tem que ter todas as informações. Então eu coloquei aqui, o Ministério da Educação vai fazer um projeto de formação do consumidor tecnológico consciente, aonde? Para quem? Nas escolas brasileiras. Haja vista que a educação, ainda completei, a educação é a forma mais eficaz de formar um cidadão mais crítico e autônomo. Então agora eu vou dizer como isso vai ser feito. Para isso, o projeto deverá ser baseado em palestras e aulas práticas para alunos e comunidade, de forma a instruir e ensinar métodos mais eficazes e aprofundados de pesquisa, de maneira em que o usuário não utilize somente as sugestões apresentadas pela rede, mas possa, legitimamente, escolher as informações que precisa. Dessa forma, as ideias apresentadas por Lamarck se aplicarão de forma mais benéfica à sociedade. Eu retomei novamente o argumento lá em cima de Lamarck para finalizar minha redação e ela fechar bem completinha. O mais legal desse método de redação é justamente essa questão de
você iniciar com um pensamento de alguma outra área do conhecimento, pode ser sobre qualquer coisa, como eu já falei, e retomar esse argumento lá embaixo na conclusão. No vídeo da Hilary, ela retoma esse mesmo argumento no começo de cada parágrafo. Isso também pode ser feito e deixa a sua redação até mais completinha. Mas eu não consigo fazer isso por conta do espaço de 30 linhas, acaba faltando espaço para eu escrever as coisas que eu quero escrever. Então eu acabo retomando só na conclusão mesmo para fechar com chave de ouro a redação. Eu vou ler rapidinho para vocês a introdução do modelo de redação que eu fiz sobre Darwin, para vocês também terem acesso, e vou disponibilizar aqui na descrição para vocês os modelos que eu tenho prontos, que são aqueles 4 modelos que eu tinha mais ou menos na cabeça para o dia da redação. Só que eu aconselho esse vídeo está disponível para qualquer pessoa do YouTube assistir. Então a chance de muita gente utilizar um desses modelos de redação é grande. É pequena a chance do mesmo corretor ver 2 redações parecidas com um modelo de redação. Mas para você evitar esse tipo de problema, que foi o que eu fiz, eu aconselho você a criar o seu modelo de redação. Pense em algo que você goste, alguma área do conhecimento que você goste e tenta aplicar mais ou menos do jeito que eu fiz. Vocês vão poder ter acesso a esse documento que eu vou colocar aqui embaixo. Então, tenta fazer o seu modelo de redação, aquele que vai funcionar melhor para você. E depois me fala aqui, vocês que estão treinando redação, mandando para correção online, pelo Imagine ou pelo Redação Online, vocês me contam aqui como foi a sua melhora, se melhorou a sua nota, como é que tá sendo. E eu queria falar mais uma última coisa antes de eu finalizar e falar o último modelo de redação, que é quando eu tava fazendo as minhas redações online e tava enviando para correção, eu enviei pela plataforma Imagine principalmente, e o Redação Online acho que eu enviei umas 4 redações, mas a minha maior nota foi 920 nessa época. E foi assim, o pico que eu consegui e nunca mais consegui subir mais do que isso. Depois todas as redações que eu enviava eram 880, 860, não conseguia chegar nem a 900. Então eu vou dizer pra você não se desesperar, porque às vezes esses sites, eles colocam uma nota e eu sempre reclamava da minha correção porque a nota era baixíssima, não era específico aquilo que eu tinha errado. Então, eu vou aconselhar você a não se desesperar com essas notas desse site, porque no fim a minha nota foi bem mais alta do que eu imaginava. Eu tirei 980 e eu acho que esses sites eles procuram colocar a sua nota um pouco mais baixa do que ela realmente é, para que você se esforce mais e procure sempre melhorar. Ao invés dele te dar uma nota alta e você mantém aquele ritmo de estudo e chega no dia da redação do Enem você acaba tirando uma nota mais baixa do que as notas que você estava tirando durante o seu estudo. Então não se desespere em relação a isso, porque eu acredito, conforme a minha experiência, que as notas que eles colocam nas suas correções, elas são mais baixas do que as notas realmente são. Tanto é que eu mandei a minha redação oficial para correção no Imagine e eles diminuíram 40 pontos. Em vez de eu tirar 980, eu tirei 940 pelo Imagine na mesma redação, então eu acho que eles diminuem um pouco a pontuação sim. Então fica tranquilo. Bom, para finalizar rapidinho, o último modelo de redação, que é o modelo de Darwin, eu vou estar disponibilizando aqui embaixo de novo, só ir aqui na descrição do vídeo que eu vou disponibilizar para vocês. A introdução seria assim: de acordo com a teoria mais aceita da evolução, proposta por Charles Darwin, as características de um determinado ambiente irão selecionar os organismos mais bem adaptados para viver ali. Nesse sentido, é possível observar como... Ou seja, aqui eu tô dizendo o contrário, tô dizendo a teoria mais aceita da evolução, estou aplicando ela numa outra área de conhecimento que não tem absolutamente nada a ver e vai selecionar os organismos. Por exemplo, esse tema eu usei quando eu estava estudando para falar sobre obesidade. Aquele ambiente em que te oferece muito fast food, muita besteira pra gente comer, vai determinar as pessoas serem um pouco mais obesas. E esse mesmo ambiente vai selecionar essas pessoas de acordo com a própria saúde. Na verdade, esse ambiente ele tá colocando algo para esses organismos e tá selecionando os organismos. Eu não sei se deu para você entender direito, mas é mais ou menos isso. E na conclusão, eu retomo esse pensamento. Portanto, é necessário tomar medidas que adaptem a tal coisa, para que sejam selecionados pelo ambiente a situação ideal. Então, dessa forma é necessário que, e você vai inserir a sua solução.
Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem bem mais detalhado, vocês entram lá no vídeo da Hilary Ferreira também, que me ajudou muito na época. O vídeo dela é bem longo, ela explica bem direitinho todo esse método de redação. Ela fala dos modelos que ela criou também. E assim, me ajudou muito, funcionou muito comigo. E eu acho que a parte mais difícil para mim escrever uma redação é começar e tendo a introdução pronta e podendo retomar essa introdução durante toda a sua redação, assim, enriquece muito a redação. Então você já ganha em buscar um conceito de uma outra área do conhecimento, você ganha em deixar a sua redação bem redondinha. Então eu espero muito de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Muita gente estava me pedindo, eu demorei para gravar e peço desculpa por demorar tanto, mas eu vou tentar gravar mais vídeos aqui pro canal com mais frequência. Me desculpa mesmo, porque eu não tô conseguindo gravar esses vídeos e editar. Meu computador trava muito, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Se vocês precisarem de uma ajuda adicional, me chama lá no Instagram, @DaniRosolene, pode me chamar lá. Eu sempre converso com as pessoas que me mandam mensagem, gosto muito de receber mensagem de vocês e vai dar certo, vocês vão conquistar a vaga. Aproveita agora o tempo que vocês têm para estudar. Dá tempo, gente, dá tempo, principalmente agora com essa questão do adiamento do Enem ou não. Então aproveita o tempo que você tem agora para estudar que vai dar certo. Você vai conseguir a vaga na universidade que você quer e no curso que você quer. Me conta lá depois se deu tudo certo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece. Muita gente assiste, não se inscreve no canal. Se inscreve aqui embaixo para me ajudar. Deixa o seu like. Não esquece de compartilhar com os amigos. Um grande beijo para vocês e tchau!